Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mecânica Esportiva. Sou o Nicolas, hoje estou nas lindas montanhas da Suíça e etc. para apresentar para vocês este novo DS número 8. O carro que o nosso presidente usou há pouco tempo. Eles quiseram fazer uma espécie de sedã elevado, SUVizada, muito confortável, um pouco luxuosa e mais para o premium, como a DS se caracteriza. Vamos ver como ela se sai na estrada. E pequeno spoiler, eu não esperava por isso. Então vou relembrar rapidamente algumas das características desse carro para vocês. Será que isso é bom ou ruim, na sua opinião? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, já que eu já fiz um vídeo em estúdio quando ela foi revelada no final do ano passado. Procurem Mécanique Sportive DS número 8, vocês encontrarão a apresentação onde mostro vários interiores e estilos diferentes, tem de tudo. Hoje eu estou com uma versão de tração dianteira, ou seja, tração em duas rodas, já que existem várias versões. Duas rodas motrizes, 4 rodas motrizes, bateria pequena, bateria grande. Hoje é a versão de 2 rodas motrizes com bateria grande, que promete mais de 700 km de autonomia. Vamos ver como ela se sai nessa versão. Versões com 230, 245 e 350 cavalos, sendo a última com tração all-wheel drive, que testarei amanhã. Para vocês, será em minutos, no fim deste vídeo. Quanto ao preço, começaremos a partir de 60 mil euros. Podemos dizer que a bateria grande ficará em torno de 65 mil euros. Isso pode chegar a cerca de 80 mil e poucos, mais ou menos. Para a versão mais topo de linha, a Jules Verne, ela estará disponível na pala sem estrela e então o acabamento Jules Verne, que acabou de ser revelado. Não faz muito tempo, então, sempre carros bastante sofisticados, mesmo nas versões de entrada desses modelos, ainda teremos algo confortável e com um acabamento bem feito. É um carro com aerodinâmica muito trabalhada, com coeficiente de arrasto de 0,24 e em termos de tamanho, é bem grande. 4,82 metros de comprimento para este carro, 1,90 metro de largura, sem contar os retrovisores, e 1,58 metro de altura. Em relação ao peso, a partir de 2.100 kg para a bateria pequena, com tração nas duas rodas, e até 2.300 kg para a versão com bateria maior e tração nas 4 rodas. O porta-malas terá amplos 620 litros de capacidade, um detalhe relevante que abordaremos novamente. Como eles também planejam vender uma boa parte para profissionais, provavelmente será para motoristas, entre outros. Ter 620 litros de porta-malas pode ser bem interessante. Com um grande entre-eixos, é um carro feito para transportar muitas pessoas. 2,90 metros e vamos ver se há espaço atrás. Eu já tinha mostrado, mas vamos voltar a falar disso. Para as baterias, teremos duas opções. 74 kW ou 97,4 kW. Já começa a ser uma bela bateria, hein? Bom, o objetivo é ter uma autonomia recorde. Eles anunciam até 750 km na versão com bateria grande, tração dianteira, com as rodas menores, a menos equipada, enfim, a mais leve, né? Para atingir o recorde de 750 km no modo elétrico, o que é bem legal. A velocidade máxima seria limitada nos carros a 190 km por hora, o que normalmente é mais do que suficiente para 90% dos casos. A menos que estejamos na Alemanha, temos um carregamento de 11 ou 22 kW e poderemos chegar até 160, 160. Bom, poderíamos esperar algo melhor em um carro que quer ser premium. Agora a gente sabe que chega a velocidades de 250 bem facilmente em alguns carros. E agora temos postos nas áreas de rodovia que vão até 300. Então, se a gente pode fazer isso, talvez gostaria de ir um pouquinho mais rápido. E também teremos levantado 2 asas se quisermos conectar uma tomada de cafeteira ou outra coisa para alimentar a casa. No que diz respeito à autonomia da bateria, eles anunciam uma autonomia de 500 km na rodovia, dirigindo a 120 km por hora, o que seria ótimo. Se dirigirmos a 130 por hora, a autonomia anunciada é de 440 km. Isso seria algo a ser testado. Bom, é legal ter essas informações. Vamos ver como é na prática, quando a gente realmente usar, porque segundo o que a DS diz, dá para fazer um Paris-Lyon sem recarregar. Ela estará disponível com rodas de 19, 20 e 21 polegadas. As de 21 polegadas podem ser rodas forjadas, pesando 6 kg a menos. Isso também influencia na eficiência, pois menos peso sendo carregado faz diferença.
vão ter 3 novas cores. O cinza paládio, como o ônibus paládio, para quem conhece, os mais antigos também. Um azul topázio e um branco alabastro, que serão as novidades nesse carro. Olhem só esse cenário como é magnífico para apresentar esse carro. Eu admito que é sempre mais legal ter um lugar tão bonito assim. E não se mexam. Olhem isso, que bonito. Eu adoro. Enfim, eu vim aqui para falar com vocês sobre esse carro e não sobre a paisagem. Enfim, vamos dar mais uma olhada no carro. Bom, vamos nos reposicionar de frente. É realmente uma bela máquina. Então, do que é bem engraçado é que ele tem um formato de SUV, mas não é tão SUV assim. Basicamente, é uma espécie de sedã elevado e, na verdade, temos um capô bem longo que desce assim. É bem especial ver que temos uma grande área envidraçada. Mesmo assim, dá para ver bem o interior, com os bancos ali em branco. Não sei a opinião de vocês. Essa linha da DS sempre nos leva para o interior. O interior a gente fala dele de novo em alguns minutos. Na frente é assim que fica, até uma grade dianteira retroiluminada à noite. É bem legal. Na parte de baixo, os sensores de assistência à condução, bem aqui, e as aletas ativas que estão fechadas no momento. Porque, bom, agora não serve para nada. Elas se abrem para resfriar a bateria se necessário. Enfim, todas as asas de condução, dá até para ver a câmera noturna bem aqui. Os faróis, claro, totalmente em LED, sempre temos 3 pequenos detalhes bem aqui. Acabei de soluçar, sem motivo aparente. Parte do bloco óptico, aqui onde não sei se vocês conseguem ver, mas olhem, na verdade, isso sobressai, se move, tem relevo aqui também. Na verdade, são partes que estão muito bem trabalhadas e algo simples aqui no bloco. Era preciso trabalhar a aerodinâmica, então foi assim que eles fizeram. Tudo é pintado na carroceria por fora, sem arco de plástico, etc. Bom, mesmo assim, eles mantiveram esses elementos. Eles dão esse estilo meio crossover, etc., nas caixas de roda, em vários carros. Não é indiretamente. Enfim, quero que vocês me digam um pouco o que acham disso. E do lado, então, na verdade, eu não entendi. Vocês sabem o que é isso? Essa parte um pouco especial? Enfim, minha ideia. Eu não sou muito fã do visual, porque na verdade fica comprido, mais alto, meio alto e... Então, por dentro é outra coisa. E vocês vão ver quando eu for mostrar de novo, quer dizer, não mostrar de novo, mas dirigir esse carro, eu vou ter uma opinião diferente sobre esse carro. De novo, o visual é assim, as maçanetas são embutidas, a gente tem um toque especial. Aqui ele tem um detalhezinho nas laterais. A nossa versão não tem teto solar. Atualmente, as colunas também são pintadas. As maçanetas traseiras foram movidas para cá. E, sinceramente, não gosto nada disso. Porque aqui, quando a gente toca, eu sinto a borda de plástico, que não é nada agradável. Na verdade, para um carro premium. E para pegar a maçaneta, na verdade, eu quase não consigo. E, na verdade, para realmente conseguir pegar, tem que ser assim. E meus nós dos dedos batem aqui, como mencionei no vídeo de apresentação, uma verdadeira pena. Por outro lado, depois, assim que a gente abre, a gente fala disso de novo, logo depois, e o mesmo vale para o fechamento. Dá para ouvir o claque, que é bem feito. Vou tentar acender as luzes para vocês, vai ficar mais legal. Então a maçaneta, quando abre, é assim que fica. Agora as luzes, vamos acender aqui. Claque, isso me permite, agora estamos com sol forte. Não sei se vocês conseguem ver então. Isso faz realmente muito flickering bem aqui. Mas dá para ver que tem uns pequenos LEDs aqui que estão acesos por dentro, com as 3 partes, mais esses 5 bem aqui. E se a gente virar para trás, talvez dê para ver um pouco melhor. Com o vermelho também, temos uma grande parte vermelha em forma de triângulo, então vou mostrar. Esse aqui, então aqui, assim, com essa parte que também vai para o lado. O ideal é ver à noite e os pequenos painéis dentro, em um plástico preto com o DS automóvel na parte de trás que está indicado. E principalmente esse número 8 aqui, então, que nos dá a nova direção da DS. Dizendo que agora serão números como o número 4 que voltou agora. E essa traseira, realmente aqui,
muito inclinada, muito reta, muito afilada. Eu admito que tem um estilo, realmente tem seu próprio estilo, não é? Parece mesmo um carro de designer, meio coisa de arquiteto, que combina um pouco com o lugar que temos aqui. É a mesma coisa. Olha só o porta-malas. É bem raro ter algo que não seja reto. É arredondado assim, bem aqui, igual nesse ponto aqui. A terceira luz de freio, que está escondida bem aqui, e temos uma câmera aqui que serve como retrovisor, o que é bem original, está bem escondida. Vamos ver como fica em relação à sujeira. Não tem limpador de para-brisa atrás? Isso é um pouco chato. Se comprar este carro, não hesite em aplicar um repelente de água no vidro traseiro, senão a visibilidade será prejudicada. Então, não temos a janela lateral aqui. Olha, temos essa parte grande, pois é tão inclinado que não dava para colocar um vidro. Ele só tem isso da porta, e então aqui é totalmente fechado. No caso da portinhola de recarga, ela fica do outro lado. Então aqui é a mesma coisa. Parece que o designer se divertiu muito. É algo totalmente original ter uma porta tão grande ali e que se abre para cima. E pronto, aqui a gente encontra onde recarregar esse carro. E aliás, número 81 é um carro 100% elétrico. Que estranho isso não fechar bem. Talvez tenha sido eu que coloquei errado. É assim que fica. O que vocês acham desse ângulo de 3/4 traseiro? Eu acho que a traseira em 3/4 é mais estilosa do que a lateral. Aqui parece que tem algo que nos conduz, que direciona o olhar para cá. A gente vê principalmente ao sol assim, com essas linhas e essa linha grande aqui. Eu vi essa aqui, isso é original. Igual. Enfim, a gente normalmente não vê isso no carro e essa parte aqui deixa a traseira mais pesada. Na verdade, é bem especial. Eu realmente tenho dificuldade para entender o design, mas bom, por que não? Sobre as rodas, aqui temos de 20 polegadas. Hoje teremos opções entre 19, 20 e 21 polegadas. Claro que temos freios a disco nos 4 cantos, os retrovisores com câmeras desse jeito, e é assim que fica. Desse lado, a antena que protege lá em cima, e na traseira, vamos lá, vamos entrar dentro desse carro. Por outro lado, assim que abrimos as portas, já dá para ver nessa versão Palace, que é uma versão bastante sofisticada. Aqui temos um tipo de couro, é acolchoado em toda parte, as costuras aparentes aqui também, acolchoado igualmente, tudo é bonito, bem acabado, os alto-falantes, etc. Depois na parte de baixo, na parte inferior, encontramos um plástico padrão presente em um Peugeot 208, é exatamente o mesmo, assim como toda a moldura aqui, igual ao Peugeot 208 ou tanto faz. Até mesmo os primeiros Fiat de entrada, isso realmente parece a mesma coisa. O estofamento é bem bonito, como pode ser visto aqui. As costuras estão presentes, assim como o Top Tether Isofix. Elas estão bem escondidas com um pequeno zíper. E olha, até o zíper aqui é bem bonito. Eles pensaram nos detalhes. O terceiro cinto já está direto no banco. Aqui vemos pequenos toques de azul, que também estarão presentes na frente. Aqui, nesse tecido, já que temos um belo acabamento branco e azul, até mesmo estofamento totalmente azul em alcântara. Vamos lá, vou entrar aqui. Aqui então, Nicolas, 1,80 m. Nicolas, 1,80 m não cabe aqui dentro. Colin, 1,80 m bate direto aqui. Ela bate aqui, ele bate aqui, ele bate aqui. DS, é muito lamentável, né? Vocês fizeram um carro feito para receber passageiros, para viajar, mas onde as pessoas... Bem, não pode ter 1,80 m, né, ou mais. Na verdade, se você tiver 1,70 m, tudo bem, você vai chegar ali e vai dar certo. Nesse caso, estaremos bem. Porque o interior é muito bonito, como vocês podem ver com esses assentos, é bem confortável. Mas mesmo assim, eles cavaram aqui, você pode ver, foi cavado aqui para deixar um pouco de espaço para a cabeça. Porém, isso não basta, especialmente aqui, próximo à antena. Se eu me sentar no assento do meio, não dá. Isso é uma pena, porque no resto tem muitas coisas boas.
A gente tem ar-condicionado traseiro com 2 zonas aqui, então isso significa 4 zonas. Bancos aquecidos atrás, acendedores de cigarro aqui, 2 entradas USB e também tipo C. Um pequeno porta-objetos ali, um assoalho quase plano. Eles só levantaram um pouquinho, mas com os tapetes pequenos, quase faz com que fique alinhado. Temos os bolsos aqui, são bem bonitos, um belo acabamento em todo o banco. Isso me faz pensar em um tipo de doce, sabe? Aqueles docinhos em forma de garrafa. Parece um pouco com isso, tipo uma garrafinha de Orangina. Por que não? É original, pelo menos é diferente. E é na frente com esse volante. Então olha só esse painel, eu acho ele tão bonito. O branco, o azul, o volante. E esse volante é tão estiloso. Sinceramente, eu sou super fã desse volante. Então aqui atrás é assim que ele é. Então eu tenho espaço para os pés, eu que sou alto, e como é um carro elétrico também. Segunda coisinha que é um pouco chata, é que olha aqui, eu tenho muitas partes que não encostam aqui. Meus joelhos ficam muito elevados em relação ao banco, como pode ver. Se eu coloco minha mão aqui, ainda sobe bastante por causa do impacto da bateria embaixo do assoalho, inevitavelmente. Foi difícil, então isso acaba levantando o banco traseiro. Eles tentaram inclinar um pouco, mas devido ao design cortado, nesse momento fica complicado. Então se eu sentar ereto, bato lá em cima, é um pouco chato, mas se eu me sentar um pouco mais relaxado, tudo bem. Mas, por outro lado, aí eu já não tenho mais nenhum apoio para as pernas. E bem, não é a mesma coisa. Enfim, vamos dar uma olhada na frente, porque quando a gente é o motorista, aí já é outra história. Se eu for para a frente, será que se eu passar a mão ou aperto aqui, ela se abre, pronto, porta. Então, igual a de trás. Então, temos essa parte bonita aqui, vou desligar as luzes, senão vai apitar. Essa parte bonita aqui. Imitação de couro bem acolchoado, muito agradável quando eu vou dirigir também. Isso, os vidros com as borrachas que não ficam na borda aqui, ficam no fundo. Como eu tinha visto da outra vez no 5, e eu não sabia que na DS8, número 8, seria o caso também. E dá para ver aqui com os apoios de braço desse jeito também. Aqui temos os controles dos vidros, travamento e os controles do retrovisor estão localizados bem aqui. É bem original. Só que é na porta também. A maçaneta, isso é algo bem padrão, parece que eles pegaram uma maçaneta da Peugeot. Algo assim, eu teria gostado de algo um pouco mais elaborado, ou aqui por dentro, fazer algo diferente. Justamente já que eles foram para um design totalmente fora do comum, ter coisas um pouco mais divertidas também, porque isso aqui é a mesma coisa, é super inovador, nunca vimos isso em um carro, esse tipo de painel grande assim. Temos o sistema de som dentro e também na parte inferior, com alto-falantes em ambos os locais. Encontramos um plástico bastante padrão, como vemos em um Citroën C3 ou Peugeot 208. Como eu disse, essas são as baterias Powered by ACC, fabricadas na França. É legal terem colocado tudo isso aqui, esse é o pacote de baterias. Aqui, então, embaixo dos bancos, toda essa parte inclui o grande pacote de quase 100 kWh. Temos os bancos aqui, elétrico com memorização em 2 posições, algo bem simples, mas os ajustes aqui, puxa 2 vezes para abrir a frente. Pronto, 1 vez, 2 vezes, vamos abrir a frente normalmente puxando 2 vezes, não precisa puxar mais. Não funcionou. Vamos voltar para esse lado aqui. Mesmo assim, puxei 2 vezes direitinho. Pronto. Infelizmente, também não tem roupas nesse carro. Podemos ver aqui. Temos o sistema elétrico, mas não vamos encontrar um lugar para guardar os cabos de recarga. Carrinho pequeno. Parei em um lugar onde normalmente não teria ninguém. Mas tem carros passando, então depois o pedal fica desse jeito. Um apoio de pé grande do lado é um pouco chato. Eles não fizeram plano para quem calça 44. Quando coloco meu pé ali, essa parte levanta e sou obrigado a deslocá-lo. Não consigo posicioná-lo bem do lado. Os bancos, então olhem como eles são do lado da frente. Aqui está o apoio de cabeça. A gente tem até um pequeno soprador de ar quente bem aqui no pescoço, com um pequeno DS aqui, que pode acender. É muito bonito, e olhem só esse acabamento com o tecido aqui, e esse tipo de couro ali, com as belas costuras aparentes, é muito bonito.
Quando a gente entra, eu vou entrar e principalmente vou ligar ela. Nossa, o banco está quente porque ficou no sol. Tela dupla aqui, o ar-condicionado, por favor, ligue ar-condicionado. Pronto, está funcionando. Você pode ver isso, o lado estrelado aqui, tudo isso é realmente muito bonito. O que eu vou fazer é recuar o máximo possível para mostrar para vocês o máximo de ângulo de visão dentro desse carro. Ah, o ar-condicionado, isso é muito bom, principalmente porque esse é o detalhe mais original desse carro. É esse volante, nunca tínhamos visto algo assim antes, com esse volante desse jeito, então, em cruz. No final, os raios não estão aqui, mas ali, mas isso não incomoda nem um pouco. Dirigi mais de 2 horas com ele e gostei bastante, sinceramente. Posso até colocar as mãos no fogo. São 9h15, é rebaixado nesse ponto e no final é muito bom. Se você se interessou, não hesite em fazer um test drive. Um volante quase redondo, com apenas 2 pequenos pontos achatados, é perfeito. Eu gostaria que ele fosse realmente redondo, para parecer um barco de verdade, mas isso não me incomodou. Foi bem legal. Desse lado aqui, as assistências à condução, desse lado aqui, o entretenimento com o multimídia, o pequeno DS Automobiles que lembrava ali. O acabamento e o volante são muito bonitos. E atrás, encontramos as aletas para regeneração, menos e mais deste lado. Depois, os comandos, isso, como de costume, a gente já conhece no grupo, e aqui do outro lado para o limpador de para-brisa. E quando eu aperto dos lados aqui, eu vou ter minhas informações de consumo ali. Desculpa, puxei um pouco e dei uma passada no limpador de para-brisa. Foi interessante. Então dá para ver que quando eu umedeço, vai direto nas palhetas. Então isso também é um pequeno diferencial. Em vez de ter um jato direto no para-brisa, o painel se parece com isso. Então temos a velocidade aqui, serão as mídias aqui, as informações que teremos sobre nosso consumo. Aqui, por exemplo, restam 358 quilômetros de autonomia, 62% de bateria, também mostrado aqui. E podemos ver o consumo instantâneo enquanto dirigimos bem aqui. Então, temos uma janela aqui, essa janela está inclinada assim. Então, uma coisinha que eu notei ao sol é que quando está ensolarado, eu vejo na verdade os reflexos e as costuras aqui. Eu gostaria que a tela fosse um pouco mais arredondada, ou que fosse realmente uma tela no fundo. Acho que fizeram isso para que acompanhasse essa parte aqui, evitando um vão bem aqui. Mas com um pouco de sol, dá para ver muita poeira e outras coisas. Esse é o detalhe que notei. Desse lado aqui, essa parte é muito bonita, com os LEDs. É iluminado por dentro, é sensacional. É aqui que pegamos a porta para fechar, pois não tem maçaneta. Então quando eu abro, é aqui que eu preciso puxar, nesse lugar aqui. Então eu mostrei para vocês aqui a abertura do porta-malas. É aqui. E isso aqui é o alarme. Nesse lugar, isso aqui é para trocar as telas. Então a gente pode ver as animações desse jeito. O nível de bateria que me resta é algo bem simples, um pouco mais complexo, mas bem leve. Certo? Eu não vejo a diferença aqui e aqui. Ok, então podemos ver embaixo. Temos os menus que aparecem com pequenas linhas. É assim que fica. A gente procurou isso mais cedo. Então acho que vocês não vão conseguir ver aqui por causa do sol forte demais. Talvez aqui o display alto no para-brisa é bem prático com o sistema de posicionamento global e outras funções, além de ser discreto e elegante. Depois, essa tela aqui, que se integra de forma realmente magnífica ao centro do carro. Então, eu gosto das coisas totalmente simétricas, mas ela acaba avançando bastante para o lado do passageiro. Mas enfim, era isso. Ou uma tela menor. Admito que, quando vejo aqui, quase tenho a impressão, com os efeitos de perspectiva, de que ela está praticamente centralizada no nível do console central. Mas quando estamos aqui, percebemos que ela está deslocada, o que não é ruim para o passageiro. Ele vai poder controlar a mídia aqui e os botões dele sem precisar invadir muito o meu espaço, então isso é uma coisa boa. Admito que a finura da tela e seu posicionamento são realmente incríveis. E o mesmo, o acabamento em couro ao redor, isso é muito bonito. Até esse acabamento texturizado aqui é realmente excelente. O azul e branco combinam super bem juntos, e eu sou super fã de interiores claros. Então aqui claramente 100%, parabéns Debussy S. Temos o carregador por indução aqui, com o pequeno Alcântara no topo.
É uma pena que eles não sejam refrigerados. Com o calor de hoje, meu telefone acaba superaquecendo. Temos o freio de mão que está bem escondido bem aqui. As assistências de condução podem ser desativadas por atalho se eu pressionar continuamente, caso contrário, um toque leva ao menu. Assistência à condução. Com os atalhos que posso criar bem aqui e que posso ativar ou desativar, depois as funções de assistência do carro, tudo isso e os tutoriais, se você quiser. Tela sensível ao toque com acesso direto ao menu. Oferece navegação, telefone, mídia e mirror screen para seu celular. Você quer aquecer o pescoço? Você quer aquecer os bancos? A energia que resta, as assistências de condução, que também tem um atalho logo aqui embaixo, e o painel de aplicativos aqui, com basicamente o que temos ali nos atalhos também. Além disso, desse lado, podemos rolar alguns pequenos widgets com isso, ou o relógio, se quisermos. A escolha é deles. Temos duas opções, mas essa parece um pouco mais elegante. Aqui, podemos verificar facilmente a bateria clicando no botão. Isso é bem legal. Se eu chegar e não tiver colocado as estações de parada no sistema de posicionamento global, e a qualidade do ar diz que está tudo bem, o que é perfeito. A aeração muito fina inserida aqui, mas as duas nas extremidades ali. Sinceramente, isso aí, parabéns, DS, porque vocês inovaram, fizeram algo diferente dos outros e eu gosto, sinceramente. É ótimo. Aqui também esse detalhezinho em forma de estrela, tudo isso é muito bom, porém no sol fica muito quente. Os modos de condução aqui, então, que mudam, dá para ver que nossos modos de condução vão mudar. Sim, é nessa tela aqui, esporte, normal e econômico, então muda para mim muito, muito rápido. O que vamos ver no menu está tudo longe. E uma iluminação de LED vermelha personalizável no modo esporte. Depois, temos um botão Home aqui, o que me permite ter meu atalho aqui e o Home ali. E se eu clicar duas vezes, ele ativa o Mirror Screen, se eu fizer uma chamada pelo CarPlay ou Android Auto. Interessante saber disso. Pequeno atalho de duplo clique aqui. Em seguida, a caixa de câmbio é isso aqui. Estacionamento, ré. Eu empurro para lá, como podem ver, temos câmeras de 360 graus. Dessa vez, são reais. Se eu vou para frente, a câmera dianteira é ativada. Se vou para trás, a câmera traseira é acionada. E o estacionamento bem ali. Quando estou em drive, posso ativar o One Pedal. O botão do One Pedal está aqui, em um botão físico. Parabéns por ter colocado aqui, porque isso é realmente perfeito. O volume aqui para o som. E colocar no mudo depois. Temos uma coisa meio estranha a isso aqui, então eu não entendo muito bem o propósito. Quando está aberto, ok, porta-copos, tudo isso, mas aqui, olha, eu faço isso, ele se fecha, eu quero colocar minha mão aqui e vou passar a marcha, eu esbarro em alguma coisa. É um pouco chato, porque aqui, toda vez que eu colocar minha mão, vou acabar tocando nisso. Minha mão está caindo, não consigo me apoiar direito. Ele deveria ser um pouco imantado para ficar fixo. E aí, a gente desencaixa um pouco. Teria sido ótimo, ou se tivesse um encaixe, como aqui, por exemplo, porque aqui, na verdade, é isso. DS, pense em fazer alguma coisinha aqui para a fase 2. Isso aqui precisa de uma solução. Por outro lado, está muito bonito. Está bom aqui. Quando eu dirijo com o volante puxado ao máximo, com meus braços longos, meu cotovelo fica exatamente onde deveria. Em uma parte bem acolchoada, que eles planejaram deixar muito bem protegida. É extremamente raro que seja tão macio assim, e eu confesso que isso, de verdade, me deixa muito satisfeito. Depois, bom, a gente já conhece no grupo, aqui é refrigerado, dá pra ver pela estrelinha congelada. Ele tinha colocado garrafas aqui, e eu que tinha água quente ali. Poxa, se eu soubesse... Deveria ter uma caneta, um bloco, um papel, ou o que você quiser aqui. Isso é muito bom. Parabéns por ter pensado nisso. Veja, na verdade são esses pequenos detalhes que fazem a diferença em um carro. Como esse pequeno porta-objetos removível. Você pode pegar coisas, colocar moedas ou outros itens. E o fundo é um pouco emborrachado, o que faz com que não escorregue, fique firme e não faça barulho. Do lado de cá já mostrei o banco para vocês. Ainda não terminei de mostrar os atalhos aqui. Desembaçador dianteiro, recirculação de ar. Aqui eu não quero recirculação. Alerta e mínimo e máximo aqui. E desse lado, o desembaçador traseiro. E desligar o ar-condicionado.
Também temos um porta-objetos embaixo, como podem ver aqui. Aqui está a chave com esse lindo chaveiro DS Automobiles. Espero que vocês comprem um na DS e ganhem um desses. Se não, digam, ah não, mas o Nico falou para me dar um, não sejam pão duros. DS sejam legais com a equipe. Aqui, desse lado, porta-copos, ali em cima, ainda temos espaço para colocar um telefone ou outra coisa, dá para guardar bastante coisa. Aqui, temos as portas USB-C, duas portas USB-C duplas, porta-copos. Aqui, mais aqui, e então essa parte aqui que vem se fechar, se quisermos. Então esse porta-copos, para mim é verdade que é mais prático ter as coisas aqui, mas isso aí vai ter que ser revisto. O que anotaremos enquanto estivermos lá em cima. Então olhem isso, câmera, sem câmera, câmera, sem câmera. A gente tem todos os ajustes depois para a câmera bem aqui em cima. Os LEDs são sensíveis ao toque, como sempre podemos chamar a assistência, o sinal de socorro bem aqui. Um grande espelho nesse local com dois LEDs brancos. Belo acabamento, é agradável. Claro que podemos descolar. E será que ele desliza? Não, ele não desliza para frente e para trás. Este aqui é o microfone para mim e para o passageiro quando estamos ao telefone. Os montantes também, então eles são claros como o teto. No topo, há uma pequena saída de desembaçador diretamente para os vidros e os retrovisores são bem simples, sem cantos arredondados, o que é uma pena. Para ter uma melhor visibilidade, meu alerta de ponto cego e o porta-luvas, aqui, pronto. Como vocês podem ver, dá para guardar folhas A4 e ainda sobra bastante espaço dentro. E dá para guardar uma garrafa grande de 1,5 litro. Vamos testar esse carro na estrada para ver como ele se sai, pois é isso que realmente me interessava. Eu vim pensando, bom, vamos ver, e foi uma bela surpresa. Não me diga que eu fiz isso, eu quase esqueci de mostrar o porta-malas para vocês. Então, o porta-malas, onde é que abre esse negócio? Abre aqui e aqui. Eles fizeram igual na Peugeot, 3008, 5008, isso eu não gosto, porque é igual. É igual às portas. Eu acabo batendo os dedos aqui, acabo sujando as mãos e tudo mais, é realmente uma pena. Depois, tem o negócio da chave. Por que não? Temos um porta-malas super generoso aqui, com 620 litros de capacidade. Eu realmente posso entrar aqui assim, olha só. Vejam a abertura. Vocês querem colocar bagagens grandes? Passa mesmo sem problema. E até no comprimento. Como eu disse no vídeo da outra vez, minhas pernas cabem inteiras esticadas. E se eu quiser entrar aqui, bom, dá para colocar várias pessoas aqui. Temos uma partezinha aqui que levanta para você poder guardar seus cabos também. Então eles pensaram em tudo, mais um espacinho onde eu posso colocar isso, pronto. Então é isso, tem bastante espaço, é bem legal. Bom, vamos lá, chegou a minha vez de entrar nesse carro. Então esse novo número 8. E eu admito que quando eu sento e tudo mais, parece bem confortável. Aqui, o banco me envolve bem, tipo um abraço, o volante, eu adoro. Isso eu já tinha falado para vocês, né? Enfim. Vamos sair para dirigir com esse carro em um trechinho de estrada, como sempre, passando por diferentes tipos de terreno. Vocês me conhecem. Drive aqui. Quando eu solto o freio para avançar... Não, ok, opa, eu piso. Solto o freio de estacionamento, aí ela começa a andar. Tinha uma senhora, eu não vi que ela colocou a mala dela dentro. Vamos lá. Então, é a primeira vez que eu realmente assumo o controle desse carro. Então, o que eu posso ver de imediato aqui é que a direção é muito assistida. É super macio, é super suave, está muito quente ao sol. Estou feliz hoje de ter um teto panorâmico. E então, onde fica a saída desse lugar? Parece ser por ali. A direção é muito agradável e até fizeram uma coisa. É que mesmo quando chego ao limite, na verdade não tem aquele lado duro, é até bem legal. Agora mesmo, acabei de passar por um buraco grande e na verdade é bem tranquilo. Bom, o que eu vou fazer é já cortar o som e tudo dos alertas de navegação. A gente lê, vai dar tudo certo. Vamos lá, começando de novo. Estou andando aqui, passando por paralelepípedos. É um DS. Ela faz a leitura, graças à câmera, de imperfeições e outras coisas para tornar esse carro mais confortável. Eu admito que
Já de cara, eu sinto que estamos em um carro com uma suspensão muito confortável. O que eu estou ansioso para testar é se ela vai ser dinâmica. Opa, eu não tinha visto ele chegando, o senhor veio rápido. Vamos lá, opa, aí a gente pega da estrada, então. Já nos primeiros giros de roda, sim, é realmente muito, muito agradável. Vamos virar à direita. Então, o sistema de posicionamento global não está muito, muito bem calibrado. Ele está fora da estrada. Vamos ver no que vai dar. Depois, ele sempre tem um desvio para a direita, não está na estrada. Um pouco estranho, e ele me diz que não reconhece a limitação das placas. Ok, não sei porquê. Bom, são carros de pré-série que estamos testando, é possível que haja bugs, é um pouco chato. Eu confesso para vocês, meu objetivo é não esconder nada de vocês, eu sempre digo a verdade sobre os testes e tudo mais. É um pouco chato se eu tiver esses bipes assim do nada. Mas normalmente, como cliente, você não vai ter isso. O barulho da seta é legal, até o toque é bem agradável de ativar. Nos bancos, estou extremamente bem acomodado, o carro parece estar bem estável. Sinceramente, ela não faz nenhum barulho quando está rodando. Isso é muito, muito agradável e super confortável. Aqui estou a 50, é uma estrada de 70, mas vou acelerar assim. Os carros que passam é muito silencioso. Aqui eu estou realmente muito surpreso com a qualidade do isolamento acústico nesse asfalto velho. Muda o asfalto e é sinceramente muito bem isolado acusticamente. Estou bastante impressionado com a frenagem, é algo muito suave. Também tenho as aletas aqui, posso brincar com a minha recuperação. Puxar a aleta direita resulta em menos recuperação, enquanto a aleta esquerda proporciona mais recuperação. Temos 3 níveis, haverá um nível 2, nível 3. Eu gosto que deslize assim, com uma espécie de roda livre, como agora, por exemplo, estou fazendo. E me parece que aqui eu tenho o One Pedal que vai até a parada completa, ele realmente vai até a parada completa. Sinceramente, então, isso é bem agradável de ter um One Pedal nos carros para certas condições. Eu, pessoalmente, acho que isso é realmente um diferencial. A direção é muito, muito agradável, sinceramente. A posição, eu estou sentado relativamente alto, então eu tenho uma boa visão pelo para-brisa. Eu tenho 1,80 m, tenho uma bela vista desobstruída. O volante, uma pena, eu gostaria de poder colocá-lo um pouco mais baixo e o banco também, eu gostaria disso. Depois, o conforto, sinceramente, e esse lado muito silencioso, eu estou bastante impressionado. Ela é realmente excelente em termos de conforto. A gente realmente sente que está em um carro de altíssimo nível, até mesmo um carro de luxo no quesito conforto da suspensão. E ainda tem os bancos, a espuma boa dos bancos, que faz com que amorteça ainda mais tudo isso. Então, no final, isso mais o isolamento acústico, mais o lado elétrico. Eu fui assim pensando, mano, vou experimentar um DS, vai ser legal, mas eu não esperava que fosse tão bom assim. Já de cara, nas primeiras voltas, o volante com aquelas estrelas, eu achei muito, muito bom. Porque muitas vezes quando eu dirijo, eu coloco as mãos às 10h10, e na verdade os polegares encaixam perfeitamente ali. Se eu quiser dirigir mais abaixo, há encaixes ali também. E claramente fica muito bom. Eles colocaram a rodovia a 80 km, Ipacaramira H. A gente dirige no modo 6, ou seja, o carro dirige sozinho. Isso significa que tem o assistente de permanência na faixa e o controle de cruzeiro adaptativo. E agora, deixa o carro me levar. A 80. É super agradável, acho que era 80 na faixa da direita. Porque a maioria das pessoas dirige mais rápido e o painel me mostra 120 na leitura de placas do carro.
Então, assim, isso pode te dar uma ideia de todas as velocidades. E, sinceramente, a 80 é um silêncio. Até mesmo os carros que me ultrapassam. É realmente muito bom. Vamos lá, 90. Eu seguro e ele sobe de 5 em 5. Quando a gente mantém pression, mesmo com as assistências de condução, continua muito suave. Entre 80 e 90, vou confessar para vocês, praticamente não tem diferença de barulho, os carros são super bem isolados acusticamente em volta. E vamos lá, vou colocar a 120, então, como os suíços, já que aqui estamos na rodovia, vai acelerando progressivamente. Aqui, estou a 110 porque tem um carro na frente, vou deixar passar quem está ultrapassando para depois ficar atrás dele. A partir de 106, 107 km por hora, a gente começa a ouvir muito levemente o barulho do vento e é bem suave. Estou a 120 km/h respeitando os limites na Suíça. O carro continua no modo autônomo. Ai, agora ela detectou uma placa de 100 que eu não vi. Esse é o problema dessas assistências de condução no automático. Não é necessariamente o melhor dos melhores, né? Muito bonita essa Porsche 911 GTS 992 conversível. Vou ficar a 100 para não surpreender as pessoas. Vou deixá-las ultrapassar tranquilamente e vou manter meu 100. 120, vamos ver o que 245 cavalos fazem. Vamos lá, eu ultrapasso e pronto, já empurra o suficiente. 120. Na verdade, acelera muito bem. Não é a tração nas 4 rodas e eu não queria testar com tração nas 4 rodas. Porque este aqui provavelmente será o modelo mais vendido e já é, atualmente, em termos de pré-venda, o mais vendido. Então eu pensei, vou testar o que as pessoas vão ter em mãos. E claramente, eu acho que essa versão vai ser muito boa. Só uma coisinha, por exemplo, aqui eu solto o pedal e freio um pouco assim, o carro ainda tende a se mexer bastante. Ou se eu dou pequenas aceleradas, dá para sentir que na frenagem, no final, o carro ainda dá esse tipo de tranco. É um pouco desagradável se, por exemplo, você é motorista e tem clientes atrás. 0 a 100, inserção. Não tem ninguém aqui, bora acelerar. Ué, o que está acontecendo? Aqui estou a 80, 90, 100. Então, beleza, eu pisei fundo, kick down, ou seja, basicamente tudo lá embaixo direto. Então aqui, eu fiz o retorno na rodovia aqui. Eu ainda esperava que puxasse um pouco, sabe, no começo, na aceleração. Carro elétrico de 245 cavalos. Como vocês viram no início, nada aconteceu. E foi isso. Então, não é um carro feito para ser esportivo, mas eu ainda esperava que fosse algo que andasse um pouco mais, sabe, na aceleração. Depois, uma vez que passa dos 50 km por hora, aí sim dá para sentir que a aceleração vai bem. Mas antes admito que gostaria de algo um pouco mais potente. Sim, eu não tinha te contado, mas quando eu saí com ele, estava com 88%. Ela indicava 550 km de autonomia, então vamos ver como vai estar quando chegarmos. Por enquanto, média de 16,3 kWh a cada 100 em 21 km. Eu tive que fazer 15 km de rodovia. Bom, isso já nos dá uma ideia do que pode acontecer. Vamos testar o modo esporte. E na largada, pé embaixo, é exatamente igual. Não acontece nada no começo, sabe? A gente não sente nenhuma aceleração na saída. Mesmo no modo esporte, é um pouco decepcionante. Gostaria que fosse mais calibrado nesse modo. Que dissesse, vai lá e espera, eu não vou deixar no modo esporte aqui. Ok, mas uma vez que o carro está em movimento, aí sim dá para sentir que, ok, agora está acontecendo alguma coisa. Acho que eles realmente quiseram focar no conforto, pensando, não, nosso objetivo é que seja super confortável mesmo. Mas eu gostei muito. Sinceramente, não esperava gostar.
O visual é bem diferente, não sou muito fã do visual, mas o interior eu gostei muito. Esse azul aí, essa mistura de branco e azul, a suavidade desses materiais também. Tudo o que eu toco, até quando eu coloco o cotovelo aqui, é de uma suavidade, é de uma suavidade. Mesmo aqui, isso, a não ser em carros muito, muito de alto padrão, a gente não encontra. Mas realmente aqui tem que apostar mesmo em carros muito, muito de alto padrão. Então agora a gente começa a chegar em estradinhas. É bem sinuoso, tem uns homenzinhos espalhados por todo lado. Eu não sei porquê, mas eu acho isso até legal. O volante, sendo praticamente redondo, ficou bem acessível. Bem macio. Sinceramente, anda super bem. O carro quase não inclina ao fazer curvas. Ela não faz barulho. A gente ouve os pneus sofrendo um pouco, porque ainda é um carro pesado, mas é a mesma coisa. É tão bem isolado do som externo que a gente pensa, na verdade, ela vai, faz as curvas, pega as curvinhas e não afunda. Mesmo aqui, um pouco mais forte. Pronto. Ótimo, não se mexa. Vou colocar no modo esporte para ver se tem diferença na aceleração. Não é ruim, hein? Dá para sentir que é um pouco pesado. Na verdade, dá para andar num bom ritmo, mas o objetivo não é fazer uma corrida de subida. Mas estou bastante surpreso, sinceramente e agradavelmente surpreso com essa sensação ao dirigir. E conduzindo assim, então se eu faço isso parece muito mole. E por outro lado, assim que eu levo um pouquinho, eu fico tão bem preso nos meus bancos. Estou muito impressionado. Na verdade, eu freio muito pouco e se eu acelero de novo com o pé embaixo, na curva, o controle de estabilidade faz bem o seu trabalho, o carro segue a trajetória. Ah, essa estrada é muito legal. Por outro lado, o asfalto está perfeito. Amigos, desde agora há pouco eu estou atravessando as montanhas entre a Suíça e a França. Agora eu estou na parte da França. O carro é realmente muito, muito agradável, continua sendo tão confortável. E agora, acabei de encontrar umas lombadas nesse vilarejo pequeno, o que é super raro por aqui. E o conforto desse carro. Se a gente passa pela lombada na velocidade recomendada, é impressionante. Para ser sincero, já faz 85 quilômetros que estou dirigindo na montanha, enfrentando caminhões e várias outras coisas. Fazia tempo que eu não pensava, uau, estou realmente lidando com um carro muito confortável. A suspensão, a direção, a sensação de dirigir fazem com que ela seja realmente muito boa. E claramente, eu acho, na minha opinião, isso é realmente pessoal. Que isso realmente se compara a uma Mercedes, porque ela é super macia, ela é insana, super confortável, tem esse lado bem isolado acusticamente. Por outro lado, ela ainda é muito prazerosa. Temos materiais bonitos, temos todas as tecnologias que funcionam bem. Claramente, é uma muito, muito boa. Eu vejo que aqui eu nem tenho o sistema de som focal e, na verdade, o som ainda é muito bom. Sobre os dados de consumo, em 87 quilômetros estou em 14,4, mas os testes na montanha são muito distorcidos, porque tem muita subida. Se eu te der as estatísticas lá no topo da montanha, não é a realidade. Se eu te der as estatísticas, descer a montanha também não é a realidade, pois durante toda a área descida eu apenas recarreguei. Então, os fabricantes de carros elétricos se divertem justamente fazendo a gente subir a montanha. Aqui, bem, eles vão recarregar bastante, enquanto em um trajeto mais plano a gente não recarrega. Então, cheguei ao Hotel des Horlogers, na Suíça, um lugar muito, muito bonito, e agora vou procurar um cantinho onde eu possa fazer a apresentação para vocês.
Então, 115 quilômetros percorridos com uma média de 18,1. Mas ainda estamos nas montanhas, um pouco em altitude, então ainda não descemos totalmente. Então, na verdade, em termos de consumo, estamos até que bem, vamos ver mais a longo prazo. Eu saí com 550 quilômetros de autonomia no painel, agora restam 377, 115 vezes 4. Nessas condições, eu teria uma média. Enfim, uma autonomia de bateria de 100% seria de 460 quilômetros nessas condições. O que me parece bastante razoável, considerando o tamanho do carro, o porte, o peso da bateria, etc. Sim, você conseguirá percorrer 450 quilômetros com bastante facilidade em uma boa mistura de todas as condições. Seria necessário testar na estrada para ver como se sai, já que é difícil avaliar em um teste como esse. Se isso te interessar, coloca aí nos comentários e eu pego esse carro de novo, se mais pessoas me pedirem. Então hoje eu pego essa versão com tração nas 4 rodas, aqui na versão estrela, com esse acabamento em 2 tons, nesse cenário maravilhoso da Suíça. Aqui tenho rodas um pouco maiores, dessa vez com 21 polegadas. E na traseira, a gente só vai saber porque está escrito tração nas 4 rodas. E hoje eu estou em uma versão com tração nas 4 rodas. Com esse grande teto panorâmico de vidro, ele não abre, ele não é fechável. Só dá para ver que ele é um pouco mais escurecido aqui, mas não dá para modificar a tonalidade desse teto. Eu admito que está ficando um pouco quente aqui. Usando assim, no modo conforto, no modo normal, eu não vejo diferença. Não vou passar os consumos para vocês agora, enquanto estiver dirigindo tranquilamente. Como estamos no topo da montanha, descer tudo distorceria completamente a perspectiva. Aqui tenho 52 minutos de estrada. Como disse, se tiverem interesse, pego esse carro de novo para fazer meu trajeto e ver realmente como ele se sai. Eu acho que a versão com tração dianteira, ou seja, com tração nas rodas da frente, vai ser a versão mais vendida. Essa aqui é uma pastilha um pouco mais sofisticada, tem mais opcionais, é mais cara também. Se você tiver condições, por que não? Eu acho que grande parte dos clientes vai escolher ter a maior autonomia possível. Eu acho que eu escolheria justamente essa aqui, porque vocês vão ver depois, em estradas menores, ela tem um lado um pouco mais legal. Então, nos diferentes modos que eu tenho a mais nessa aqui, é quando eu vou para baixo. Desta vez, eu tenho um modo conforto, que normalmente vai funcionar com a câmera, que vai ler as imperfeições. Então, na coletiva de imprensa ontem, eles nos disseram que era só o modo conforto que eles tinham às vezes. Ele normalmente não lia, então acho isso um pouco estranho. Eu não sei por que os engenheiros escolheram isso, mas os engenheiros fazem coisas que a gente nem sempre entende. Como ontem, no modo normal e de conforto, ainda não encontrei grandes defeitos na estrada. Eu vou te avisar se eu encontrar isso e ver como é, se eu encontrar uma lombada ou algo assim. E um modo esporte mais para buscar tudo lá em cima, ou tração nas 4 rodas, que mantém o motor traseiro ativo na maior parte do tempo nesses casos. E, por outro lado, no modo esporte, algo acontece. Eu tenho muito mais resposta e sinto que vai acelerar muito mais forte. 5 segundos 4 de 0 a 100 no modo esporte. Vamos testar isso em uma estradinha onde não vai ter ninguém. Uma particularidade também é que desta vez, como tenho um modelo estrela bem equipado, praticamente o topo de linha. Eu tenho o sistema de som focal com o Electra 3D, então conversei bastante com a pessoa que desenvolveu esse sistema focal. Com o lado 3D dos alto-falantes muito mais altos, que podem elevar a cena sonora, isso pode ser ajustado em várias posições. Temos até uma configuração para ter um som realmente dedicado aos passageiros da frente. E até ter uma cena sonora muito mais ampla na frente, que realmente amplia o campo sonoro e as vozes. Isso faz realmente a diferença, mas se você se interessar, eu peguei o cartão do senhor. Talvez possamos ir até a Focal Sul, perto de Saint-Étienne. Veja isso, não sei se você está vendo. Uau! Ah, é enorme, aquele negócio militar gigante. Podemos ir à Focal fazer um vídeo dedicado, por exemplo, sobre o som nos carros. Sei que alguns de vocês me pedem isso às vezes. Se tiverem interesse, podemos fazer um vídeo dedicado explicando como o sistema de som funciona. O que acham? Como isso é desenvolvido? Realmente fazer algo muito complexo e avançado. Por exemplo, com a Focal,
que é uma marca francesa e faz alto-falantes de altíssima qualidade, e eu acho que seria interessante. Coisa boa, hoje está tão quente. Acabei de me lembrar que nesta versão eu até tenho bancos ventilados. Isso vai ser bom. Isso também é muito útil quando se usa camisas, especialmente para os homens que frequentemente transpiram nas costas, principalmente em um banco de couro assim. Então acho muito importante ter isso. Também temos isso até na parte de trás. Aqui eu coloquei no modo esporte, ele acelera até que bem. Aqui está muito melhor do que a versão com tração dianteira, então dá para sentir, ainda temos um chassi bem agradável. Sim, estou mesmo no modo esporte, então o carro faz pouca rolagem. Atenção, bicicleta, a gente poderia acelerar. Sinceramente, isso aqui é top dos tops. Esse volante é bem legal, a direção continua bacana, bem leve, e as retomadas, mesmo aqui na subida, empurram, mas, sinceramente, é muito bom, é bem agradável. É justamente isso que eu gosto com esse lado elétrico, são essas retomadas, essa força de empurrar com o torque que a gente tem. Nesses veículos é realmente incrível. Esses veículos, esses carros, acabei de falar veículos, porque aqui eu vejo uns tipos de Centroa. O Centroe é a mesma coisa, faz tanto tempo que eu não vejo isso. Ele para ali, níquel, e isso me permite testar em movimento. Temos boa estabilidade na estrada, então o carro é até bem pesado. Dá para sentir um pouco nas curvas e na frenagem, mas fora isso, na hora de reacelerar, é bem impressionante. O conforto continua sempre presente, e aqui, por exemplo, cai muito. A tração nas 4 rodas e a suspensão retrabalhada tornam o carro muito mais interessante e dinâmico. E as retomadas, isso empurra bem mesmo assim. Encontrei um caminho estreito e um pouco danificado. Coloquei no modo conforto para testar como fica em um caminho, com pedras grandes e tudo mais, e claramente continua sempre tão confortável. É impressionante, esse carro é realmente incrível. Vamos parar por aqui. E será que eu encontro isso? Ainda tem um pouquinho, mesmo nesse aqui, com uma suspensão um pouco mais firme. Quando a gente para, esse movimento de ir para frente e para trás é um pouco chato. Gostaria que isso tivesse sido corrigido. As suspensões controladas evitam o efeito de balanço quando paramos. No modo conforto, é perfeito e eu realmente queria dirigir até o fim. E eu faço um pequeno resumo final para vocês quando eu chegar lá na França. Também, com o piloto automático adaptativo, temos a condução autônoma de nível 2, além da previsão. Isso indica que havia uma curva ali. Não toco nos pedais, o carro sabe que precisa reduzir a velocidade. Em curvas fechadas é incrível. Uau, um Spider RS. Bravo, senhor, isso é magnífico. Esse era o meu sonho, esse carro. Eu teria sonhado em ter uma, infelizmente, eu tenho uma Twingo. E aqui, vocês veem, eu não encosto meus pés em nada. Aqui, em linha reta, o carro acelera. É uma estrada limitada a 80. Talvez pudéssemos andar mais rápido. Mas aqui, ela sabe que tem outra curva fechada aqui, eu estou a 46. Ela me avisa, cuidado, vai virar à direita. Ela faz isso para que eu esteja no maior conforto possível. Aqui, ela desacelera um pouco, depois acelera novamente. Talvez não devesse ter desacelerado tanto no final. Mas é isso. Ela te protege quando está molhado, pois fecha um pouco no final. Aqui, por exemplo, em uma grande curva, ela acelera novamente. Para voltar aos 80, ela lê as placas, sabendo que aqui é 80. Quando a gente chega perto de uma cidade, é 50. Então ela programa para que eu chegue na placa a 50 km por hora. Aqui, por exemplo, curva, 72,80. Para que eu esteja, eu confesso que isso é realmente muito bom para o meu pequeno 0 a 100. Vamos lá, é isso aí, pé embaixo. Uau, Aqui acelera muito mais do que a outra versão, 100 km por hora, 5 segundos e 4. Basicamente, acho que estamos realmente bem perto da verdade e ela acelera claramente mais do que a versão com tração dianteira. Bom, e aí, esse novo DS número 8, o que achamos disso? Depois de passar 2 dias a bordo da grande bateria com tração dianteira e dessa grande bateria com tração nas 4 rodas, o que achamos disso?
No quesito conforto é top de linha, na estrada é super agradável, muito bem isolado acusticamente, o interior é excelente, o volante, sinceramente, é super estranho. Mas eu gosto muito, por ter dirigido horas e horas, sem nenhum problema, a assistência à condução funciona bem. Fez muito calor, ainda está fazendo 31 graus. Sobre o consumo. Vocês puderam ver com a versão de ontem, está até que bom nas condições que tivemos. Então, o carro é muito bom em todos os casos. Com uma bateria tão grande assim, talvez prestemos um pouco menos atenção no consumo. E também para muitos eu acho que seria um carro de empresa. E claramente você seria bem recebido, você tem um belo acabamento, é bem feito, é agradável, sinceramente, de dirigir. Se me pedissem para passar horas em um carro elétrico, acho que este seria um dos carros que eu escolheria. O design exterior pode não agradar, mas é ótimo para o motorista. Porém, pode ser desconfortável para pessoas altas no banco traseiro. Mesmo assim, com o teto de vidro isso muda um pouco, mas para mim é principalmente a parte de trás que acaba batendo. Enfim, com teto de vidro ou não, sim, porque bom, se você mora no sul da França, faz sol com muita frequência. Talvez o teto fechado seja melhor porque aqui a gente não pode cobrir, mas fora isso, é um carro muito agradável. Estou bastante surpreso, não pensei que fosse tão bom. Eu gostei muito, pelo menos desse lado de motorista. Conforto agradável no dia a dia. A gente quer fazer viagens com o som focal Electra, que é muito bom, até o básico já era bem decente, mas agora realmente é um passo acima. Se curtiu o vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!